muitas vezes nós não estamos prontos para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes você fazer essa análise, na onde que você errou, vai te orientar para esse próximo ano. E às vezes Deus pode até pegar as experiências que você teve, aquilo que deu certo, ou aquilo que deu errado, aquilo que você não superou, e aquilo que você superou. Talvez Deus pegue tudo isso e te promova a um próximo nível. Para a palavra dessa noite. Glória a Deus. Provérbios capítulo 21. Glória. Provérbios fica ali depois de Salmos. Provérbios é um livro escrito por Salomão, filho de Davi, o maior rei de Israel. Provérbios capítulo 21, eu queria que você pegasse esse versículo, que você marcasse esse versículo, rasurasse a sua Bíblia, que você escrevesse num papel, colasse na sua geladeira, fizesse um quadro dele e olhasse para ele todos os dias desse ano, que vai se iniciar a partir de 2023. Provérbios capítulo 21, a partir do versículo 5. Provérbios 21, 5. Quantos encontraram? Diga amém. Oh glória, quantos estão animados aqui? Diga amém. Aleluia. Então vamos aplaudir ao Senhor, a Ele. Glória a Deus. Ele está neste lugar nessa noite, eu creio nisso. Aleluias. Marque aí na sua Bíblia aí. Os planos bem elaborados levam à fartura. Em algumas outras versões tendem a ter abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado sempre, em algumas versões, acaba na pobreza. Então os planos bem elaborados nos levam à fartura. Feche os teus olhos, amém? Curve sua cabeça, mesmo sentado. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos. Teu Espírito sentiu nosso coração nessa noite. Pai, que Tu venhas falar conosco, que Tu venhas nos usar, venha me usar, que Tu venhas falar com a minha vida, falar com a igreja nesta noite. Nos dá um direcionamento, Pai, nos dá um norte, para que nós possamos seguirmos nessa noite, mediante a Tua palavra, e nós possamos sairmos deste lugar com a resposta daquilo, ó Deus, que nós e muitos aqui têm buscado. Tenha misericórdia de nós nessa noite, e fala, Senhor, com cada um. É o pedido que eu faço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Irmãos, eu vou falar hoje um pouco sobre o projeto de vida. Eu sei que o ano não se encerrou, e talvez hoje seja a última vez que eu prego esse ano, porque nos próximos 2 domingos nós não teremos culto. Domingo que vem é o Natal, né? E no próximo domingo já é dia 1º. Então vamos termos uma mudança de agenda. Nós vamos termos culto quinta, agora, nossa reunião de oração terça, quinta, domingo, nem sábado, nós não vamos termos nada na igreja. Só retomaremos na outra terça e domingo, e depois no culto da virada, que é no sábado, e domingo nós não teremos culto. Então pode ser que hoje seja a última vez que eu pregue esse ano na igreja, ou talvez a minha vida, né? Como a Jana falou, que a gente não sabe como que vai encaminhar as coisas aí. Então por isso que eu quero falar um pouco. Nós sempre começamos o nosso projeto de vida no final de janeiro, devido à correria da mudança, e às vezes nós mal elaboramos o nosso projeto. Aí 15 dias, 10 dias para acabar o mês de janeiro, nós estamos lá quebrando cabeça, né? Pensando, orando, buscando em Deus como que nós devemos fazermos o nosso projeto de vida. Então nesta noite, com antecipação, eu quero falar nessa noite para que Deus te oriente, para que você busque em Deus um plano e um propósito para a sua vida. Nessa noite eu quero falar sobre propósito e estratégia, para que você possa cumprir aquilo que você vai apresentar em janeiro diante do Senhor. Quando nós lemos esse versículo, Salomão, muito sábio e rico, era um homem com que nós devemos aprendermos e tirarmos bastante ensinamento sobre a sua trajetória.
Assim como ele escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, são livros e versículos que nos dá um direcionamento sobre como nós devemos vivermos a nossa vida, conselhos pelos quais nos orientam. E nesse versículo que nós lemos, dizendo que os planos bem elaborados nos levam à fartura, é muito interessante, porque você já deve ter ouvido algum ditado do tipo, né? Existe um ditado muito popular que diz que o apressado come cru e quente, né? Aquele que tem pressa. Existe outro que fala que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Talvez você até conheça um outro do gênero, né? No contexto que nós estamos falando aqui, acerca de nós agirmos impacientemente, sem paciência. A Bíblia nos fala, né, em vários contextos, em várias passagens, em vários contextos históricos, sobre a impaciência. E muitas dessas passagens, ela reprova a pressa excessiva das coisas, ou a pressa excessiva e a falta de planejamento que nós temos. A Bíblia reprova isso, porque sabe que atitudes como essas são atitudes perigosas e pode te levar à ruína. Se você não tiver um planejamento na sua vida, se você não tiver um plano para que você desenvolva em Cristo, irmãos, muitas vezes essa falta de planejamento nos leva em ruínas. É interessante o capítulo que a Cibele leu aqui nessa noite. Eu quero também pegar uma carona e falar sobre isso. Talvez você esteja até pensando que existem coisas que precisam de respostas imediatas. Sim, eu sei que existem situações em que exigem que você tenha uma atitude imediata acerca de uma decisão ou acerca de um comportamento que você tem. Mas, por mais que existam atitudes e respostas que você precisa ter no estalar de dedos, você não pode levar a essa atitude e esse comportamento para as outras questões da sua vida, porque a maior parte das questões da sua vida e das suas atitudes que você precisa tomar, né, 80, 90% dela, são atitudes e decisões que precisam ter o quê? Uma reflexão sobre um posicionamento ou uma resposta que você precisa dar. Pequena parcela de todas as coisas que você tem de fazer exigem respostas rápidas, mas a maior parte delas exigem o quê? Planejamento. E às vezes, por algumas questões exigirem uma resposta rápida, nós tomamos essa rapidez desse comportamento como lema da nossa vida, e nós achamos que todas as demais questões vai precisar de uma resposta rápida, quando na verdade as outras questões exigem planejamento. Então nesta noite eu quero que você não adere a essa filosofia do fast food, essa filosofia de decisão rápida. Não, pense, pare e pense e tenha paciência, reflita sobre isso. Não permita que essa filosofia venha tomar conta da sua vida, mas que a partir de hoje você venha planejar os seus próximos passos. Quando nós falamos em questão de planejar, e uma das passagens que fala sobre isso, 1 Samuel, capítulo 13, conta uma história linda. A partir do versículo 8 é aquele que eu vou falar. Mas em dado momento, Saul, ele sai numa batalha contra os filisteus. Ele começa uma guerra, aliás não, ele vai se defender, vai defender-se de uma guerra que os filisteus estavam atacando a nação de Israel. E dado o momento desta guerra, ele começa a perder essa batalha. Os filisteus estavam ganhando. O que Saul faz? Saul recua, a partir do versículo 8, ele recua os seus soldados e começa a pensar, a elaborar um plano, ter um planejamento de contra-ataque, para que ele não viesse perder a guerra. Então ele começa a elaborar uma estratégia para poder colocar em prática, porque eles estavam perdendo a guerra. E nesse momento ele convoca Samuel, o profeta, para que Samuel se apresentasse naquele momento para oferecer um sacrifício a Deus. Porque todo momento, ou toda hora, né, que a nação de Israel, ou o exército de Israel, saía numa empreitada, saía numa guerra, era muito comum naquele tempo eles ofertarem a Deus um sacrifício, pedindo a Deus para que Deus o acompanhasse nessa batalha, e até mesmo pedindo a Deus que Deus desse a eles a vitória. Então ele convoca Samuel diante ali no campo de concentração, para que Samuel pudesse ofertar a Deus um sacrifício. Ele elabora o planejamento, né? Começa a fazer as coisas tudo certinho, só que a circunstância foi mudando o quadro da situação, e os filisteus começaram a avançar o acampamento em direção a
o exército de Israel, e isso trouxe uma preocupação a Saul. Em contrapartida, os soldados de Saul começaram a se dissipar, começaram a sair para longe, e isso deixou Saul mais inquieto ainda. E ele sabia que ele não poderia ir em guerra sem que antes fosse ofertado a Deus um sacrifício. Ele chama os seus soldados e fala: viu, traz aí o sacrifício, que eu vou fazer o sacrifício a Deus, eu vou ofertar o sacrifício a Deus. Os soldados que estavam com ele olharam para ele e falaram: rei, você tem certeza que você quer fazer isso? Não cabe a você fazer isso, nós já chamamos Samuel, espera mais um pouquinho, Samuel já vai vir. Não, rapaz, que isso? Eu sou o rei, eu sou ungido a rei, eu vou fazer um sacrifício a Deus. Ele é rei, providenciaram para que o sacrifício fosse feito, e ele ofereceu um sacrifício a Deus. Saul oferece um sacrifício a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite. Nós estamos a fazer um plano, um projeto de vida para o nosso próximo ano. E às vezes o plano que você vai fazer, ou um plano que Deus vai te orientar a fazer, vai exigir que Deus coloque pessoas na sua vida, ou pessoas dentro desse projeto, para que ajude a alcançar o teu propósito. Existem situações que cabe a você, né? Ou situações que vocês são aptas a fazer, decisões que vocês poderão fazer, porém não caberão a vocês fazer, e sim a terceiros, porque é a forma que Deus trabalha muitas vezes para o quê? Nos colocar no nosso lugar, na dependência dele. Então assim, se você fazer um plano diante de Deus, apresentar a Deus, e você ver que este plano vai haver a necessidade de colocar pessoas para que seja executado, irmão, seja humilde o suficiente para reconhecer que sozinho você não pode fazer. O projeto e o planejamento que muitas vezes você tem, às vezes não cabe somente a você, mas a pessoas que Deus coloca nesse propósito todos para que isso seja realizado. Aleluias. Essa empreitada de Saul exigia isso, exigia o que? A presença de terceiros, exigia a presença de Samuel, e Samuel não estava ali. Ele vai e oferece o sacrifício. Passou uns minutos, Samuel chega. Algum momento depois Samuel chega. Quando Samuel olha para aquilo ali, vê o sacrifício, o holocausto feito, Saul todo ali, pomposo. Imagina o Samuel colocando a mão na cabeça e falando: rapaz, que presepada que você fez, Saul. Por que você fez isso, Saul? Não cabe a você fazer isso. Você não conhece a Torá? Você não conhece o livro de Deuteronômio? Você não conhece que existem coisas específicas que, por mais que você seja quem você é, não cabe a você fazer? Se faz parte de um projeto de Deus que muitas vezes está na sua vida, irmãos, tem coisas que não caberão a vocês fazerem. Samuel, quando chega e fala: por que você fez isso, rapaz? Eu estava chegando, você se precipitou. Essa agitação toda que você teve, né? Essa pressão toda que você estava vivendo, a impaciência que ele estava tendo, revelou o caráter verdadeiro dele como rei. O momento de pressão que ele estava passando, porque ele agiu mal sobre a pressão. Irmãos, como que nós agimos mediante a pressão que nós passamos? Como que você age em um momento em que você é pressionado? Quais são as decisões? Será que você espera em Deus? Ou será que você toma uma iniciativa e faz muitas vezes aquilo que não está em conformidade com Deus? Samuel chegou e apontou o dedo na cara de Saul. Sabe qual foi a palavra dele? Versículo 13 do capítulo 8, dizendo: cara, por que você fez isso? Olha, se você tivesse obedecido a Deus, Samuel estava falando isso para Saul, se você tivesse obedecido a Deus, Deus teria estabelecido o seu reinado para sempre sobre Israel. Por causa dessa atitude que Saul teve, irmãos, Deus até permitiu que ele reinasse durante 40 anos, mas sua posteridade nunca subiu no trono. Nesse momento Samuel fala: olha, rapaz, você não devia ter feito isso, agora o seu reinado não vai permanecer. Deus já está levantando um segundo o coração dele. Deus já estava naquele momento. Você já parou para pensar que aquela famosa frase de Jesus, filho de Davi, era para ser Jesus, filho de Saul? Tudo por causa do quê? De uma decisão precipitada de Saul. Não cabia a ele fazer algumas coisas, mas ele mesmo assim ele fez.
Então gera uma consequência quando nós agimos sem planejamento. Irmãos, vai gerar uma consequência quando você iniciar o seu ano de 2023 sem planejar metas e estabelecer propósitos na sua vida. É difícil, você vai ter que parar e vai ter que pensar e vai ter que colocar ali no papel. Glória a Deus. Deus é bom. Deus fala ou não fala? Amém. Vocês estão aí, glória a Deus por isso. Como que você age sob pressão? Saiba que as suas decisões trarão consequências na sua vida. E aí como que a gente é de boa, né? Num mundo tão imediatista que a gente vive, num século em que tudo é muito rápido. Como que eu vou ter paciência? Os dias estão sendo abreviados. Nós estamos aí a uma semana do Natal, a 2 semanas do Ano Novo, e já vamos iniciar 2023. Parece que nós mal vimos o ano de 2022 passar. Acontece muito rápido. E como que a gente vai ser paciente em um momento em que nós vivemos, onde tudo acontece num piscar de olhos? É interessante, deve ser por isso que o Espírito Santo se manifesta na paciência. E às vezes ele não se manifesta na sua vida pela sua impaciência. Davi entendeu isso. Saul era impaciente, o caráter dele era terrível. Aí Davi escreve os Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Olha a diferença. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes nós não temos paciência de ouvir Deus, de esperar. Às vezes tudo que Ele quer é que você espere um pouco, que você tenha paciência. Você fez a sua oração, amém. O problema é que nós adentramos na igreja, no culto do Senhor, oferecemos a Ele um louvor, uma adoração e saímos. Aí quando tem um momento de adoração, de louvor, aonde o Espírito Santo nos leva muitas vezes a podermos desenvolver esse lado que nos conecta com o Pai, nós temos pressa de sairmos da presença dEle. Nós não somos como Davi, espera com paciência, Ele vai se inclinar. Irmãos, e quando Ele se manifestar e se inclinar para ouvir o teu clamor, Ele vai responder. Porque clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês ainda. Este é o nosso Deus, mas tudo parte de um princípio que é ter paciência. E a vida, para ser bem vivida, irmãos, ela vai exigir de você planejamento. Para viver bem é necessário que você saiba aonde você quer chegar. Como que você vai desenvolver essa caminhada? Aonde você quer chegar é o seu plano, é o seu projeto, é o seu propósito. Como que você vai desenvolver essa caminhada? É a estratégia que você vai precisar usar. E o mais importante de todas elas, por que você quer chegar aonde você estabeleceu como meta? Por que você quer alcançar aquela vitória? Por que você quer comprar, sei lá, aquele bem que você está querendo? Por que você está orando? Existem N consequências que podem trazer para a sua vida. Algo bom, mas também algo que possa trazer um prejuízo nessa jornada. Então você precisa entender isso para viver bem. E irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A partir do momento em que vocês aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a partir do momento em que vocês se renderam aos pés do Senhor, entregaram a sua vida e reconheceram o Deus como Deus Altíssimo da sua vida, Ele vai cumprir a vontade dEle sobre a tua vida. Porque o nosso Deus é soberano. E a soberania de Deus, a soberania do nosso Deus, ela está acima de qualquer planejamento que você faça, ou qualquer projeto de vida que você elabore.
A soberania de Deus pressupõe qualquer projeto de vida que você faça para o ano de 2023. Porque se você se rendeu a Ele, Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida, você querendo ou não. E talvez a pergunta que esteja na mente de vocês agora: então por que eu devo fazer o meu projeto de vida, se o nosso Deus é soberano e a soberania dEle vai cumprir o projeto dEle na minha vida? Por que eu devo colocar no papel os meus planos? Por quê? Porque se você não escrever no papel aquilo que você vai buscar em Deus, nunca você vai saber qual vai ser o primeiro passo que você precisa dar. E você precisa colocar isso no papel para que você saiba qual é o primeiro passo que você vai precisar dar. Porque talvez a bênção do Senhor na sua vida não venha pelo teu projeto de vida, mas Deus, Ele pode usar esse projeto, esse plano que você tem, para te manter alinhado e te manter disciplinado para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Por isso que você precisa colocar no papel, por isso que você vai precisar escrever, porque se você fizer isso, não tem como dar errado, cara. Não tem. Se você estiver disciplinado nisso, sabe por quê? Porque esse projeto, este plano, vai te manter nos trilhos, vai te manter num propósito. Mesmo que o seu plano esteja fora do propósito de Deus, Ele vai te usar este plano para te levar a um propósito que Ele tem para você. Primeiro passo, precisa colocar no papel e consagrar a Ele: Senhor, está aqui. Se não estiver em conformidade com o teu plano, o que eu estou colocando diante do teu altar, que possa levar a tua vontade, porque minha vontade é que a tua vontade se cumpra em mim. Propósito e projeto. Quem começa algo querendo parar? Quem começa algo, para não terminar? Quem começa algo sem a intenção de acabar? Ninguém. Quando você vai fazer um curso, você já não pensa: não, vou fazer um curso, só que eu vou cursar só 2 anos e vou parar. Você sabe que se você fizer isso, esses 2 anos que você cursou vai ser uma perda de tempo, porque você não concluiu um plano que você começou, que você elaborou. Então quando você começa, é óbvio que você não começa pensando em fazer 1/3, 2/3 do culto, do curso, mas você começa com a ideia de concluir. Esse é um propósito. Deixa eu ser mais direto aqui num exemplo que vocês possam entender melhor. Quando vocês começam a fazer uma dieta, um regime, vocês não começam com o propósito de parar, vocês começam com o propósito de terminar. Eu vou perder 5 quilos. Essa é a meta, esse é o propósito. Você tem um propósito, você tem um plano. Qual que é o plano? O propósito, o objetivo é perder, exemplo, tá, irmãos? Exemplo, perder 5 quilos. Só que daí se faz necessário o quê? Você ter estratégia. Porque sem estratégia você não consegue concluir o projeto, o planejamento. E qual é a estratégia? A estratégia muitas vezes é você tirar algo da sua rotina, ou inserir algo na sua rotina. Isto é a estratégia para que você cumpra o propósito, que é a finalidade de perder peso. Então você vai ter que abrir mão de algumas estratégias. Você vai ter que abrir mão do açúcar, vai ter que abrir mão do carboidrato, você vai ter que inserir um alimento mais saudável. Esta é a estratégia. Qual é o plano? O projeto? O projeto é perder peso. A estratégia vai te levar ao cumprimento do propósito. Em toda a sua vida, irmãos, em todos os projetos você precisa ser assim. A estratégia vai te levar ao propósito. E talvez Deus tenha dado um projeto para você no decorrer desse ano. Talvez Deus tenha te dado um plano, mas para colocar em prática vai precisar de estratégia. E aí a estratégia é com você. Se Deus fala que Deus vai te usar na palavra, irmãos, Deus liberou algo sobre a tua vida, amém? Qual é a estratégia para que isso aconteça? Ler a palavra, e aí é com você. Se Deus fala que vai te usar de uma maneira sobrenatural, vai te usar no dom da profecia, na revelação, seja qual for, Deus vai te usar. Mas aí você precisa traçar uma estratégia, você precisa orar, você precisa consagrar a sua vida. Então a estratégia vai te levar ao cumprimento do propósito. E é muitas vezes isso que já está no teu coração, para que você possa colocar em prática. Eu tenho um propósito de vida em 2023, amém? Deus te deu algo para que você faça. Porque sonhos e projetos, primeiro, nós que somos cristãos, nascem no coração de Deus, e depois Ele nos revela. E a partir do momento que Ele te revela algo, você precisa buscar a estratégia para que isso aconteça, amém?
Vocês estão quietos aí, gente? Glória a Deus, dá um glória aí. Repita comigo aí. Eu nunca sou de fazer isso, mas que fique bem gravado na sua cabeça. Estratégias, repita aí. Não, estratégias. Irmãos, eu estou parecendo um coach hoje, não estou não? Que esse microfoninho, essa palavra, Deus está te orientando nessa noite. Estratégias me levam ao propósito. Agora fala bem forte. Estratégias me levam ao propósito. Então, além de você fazer um projeto, um plano, um propósito, você vai precisar ter. Vocês são inteligentes. Glória a Deus, que Deus está abrindo a mente de vocês. Então não entre em 2023 com a mentalidade de 2022, não. Entre em 2023 com planos e projetos. Entrou com planos e projetos, amém. Começa a desencadear ali as estratégias para que isso venha acontecer. E aí, uma das estratégias que você precisa aderir no próximo ano é fazer uma análise deste último ano, ou desse ano que nós estamos vivendo ainda, que é 2023, para que você pense aonde você se perdeu no propósito esse ano. Porque todos nós temos um propósito, planos que não conseguimos realizarmos. Glória a Deus, porque a maior parte deles nós conseguimos pela misericórdia do Senhor, mas existem alguns que nós não conseguimos. Então vamos pararmos, vamos pensarmos e fazermos uma análise aonde nós se perdemos nesse processo, nesse trajeto, aonde nós falhamos. E a partir daí eu vou fazer um planejamento novamente, para que isso eu possa ser colocado em prática para esse próximo ano. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes nós não estamos prontos para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Talvez existem momentos que Deus não quer fazer na sua vida mesmo, mas existem momentos que você não está pronto para que Ele faça. E muitas vezes você fazer essa análise, na onde que você errou, vai te orientar para esse próximo ano. E às vezes Deus pode até pegar as experiências que você teve em 2022, aquilo que deu certo, ou aquilo que deu errado, aquilo que você não superou, e aquilo que você superou. Talvez Deus pegue, faça tudo isso e te promova a um próximo nível. Glória a Deus. Só que tem a parte ruim de ser promovido ao próximo nível. As coisas vão ficar mais difíceis. Quando Deus nos promove ao próximo nível, irmãos, as coisas não vão ser fáceis. Você vai precisar de Deus, de uma orientação de Deus na sua vida. Então não tem como você entrar em 2023 da mesma forma que você viveu esse ano, não. Você vai ter que entrar com mais garra. Você vai ter que entrar com, como diz o mundo lá fora, com mais sangue nos olhos. Não, eu vou traçar essa estratégia, e em nome de Jesus você vai conseguir. Em nome de Jesus vai dar certo. Amém? Essa é a segunda. Então você precisa repensar. A estratégia é você pensar aqui, onde você se perdeu, aonde deu certo. Deus pode pegar, Deus vai te levar ao próximo nível. Você vai precisar de estratégia. Mas existem algumas coisas, irmãos, que é mais. Olha, eu vou falar aqui, mas vocês me perdoam? Não, se vocês quiserem, amém. Se vocês não quiserem também, amém. Mas não fuja da arena. Você está num campo de batalha, não fuja da raia. Por que eu digo isso? Porque vai existir momentos, situações que você vai ter que buscar e correr atrás, para que você não cometa os mesmos erros que você cometeu durante esse ano. E talvez a próxima, ou uma estratégia, ou algumas das estratégias delas seja você procurar os seus credores e renegociar suas dívidas. Deus quer que você tenha a sua vida em ordem. Aí você busca a prosperidade de Deus, e a prosperidade não vem. Por quê? Essa é uma próxima estratégia, renegociar suas dívidas. Uma outra estratégia que você vai precisar ter nesse próximo ano é procurar pessoas. Irmãos, primeiro, você precisa organizar a sua vida financeira para que Deus possa te abençoar. Segundo, você precisa organizar as suas emoções para que as coisas ocorram bem na sua vida. E nesse processo vai existir momentos em que você vai ter que procurar pessoas para pedir perdão. E aí é difícil, mas faz parte de uma estratégia para um cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. E tenha amigos
Mais uma dica para vocês aí. Tenha amigos, aqueles amigos tipo treinadores, que falam: não vai dar certo, não, continue, vamos no culto mais uma vez só, vamos no culto essa semana, vamos no culto semana que vem, ah não, são só 2 horas, vamos lá, esteja. Amigos, é tipo, como é que fala? Academia que fala, aqueles personal trainer. Você precisa ter pessoas que te motivem a fazer coisas. Irmãos, olha, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Às vezes vocês vêem alguns vidinhos aqui da igreja que a gente posta aí na internet, né? E esses dias eu tenho postado também alguns no meu status do WhatsApp. E teve um dia que eu postei, né, um vídeo meu no meu status do WhatsApp. Eu estava, né, à toa da vida, como diz o ditado, em um dado momento do meu dia, e eu tentando postar aquele vídeo, e não estava conseguindo ajustar o tempo certinho, porque tem 30 segundos, depois você precisa, né, colocar 30 segundos e tal. E aí, foi, caramba, eu estava xingando o Satanás já, falando: não, é obra do diabo, do inferno, mas não era minha, meu amor. E eu estava num dia tão assim, sabe aquele dia estranho, você fica pensando na vida, onde o Satanás fica ali na sua orelha. Mesmo assim eu postei o vídeo por postar no meu status do WhatsApp. E aí 2 horas depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não é aqui da cidade, e ela respondeu bem assim para mim: olha, eu estava procurando uma resposta de Deus, e este vídeo que você postou e a sua fala, falou bem assim, né, me deu uma direção naquilo que eu estava buscando. Daí eu fiquei pensando, daí eu fui lá assistir o vídeo, nada demais, né? E aí enquanto eu estava assistindo, eu recebi mais uma mensagem: ó, continue fazendo o que você está fazendo, porque eu tenho acompanhado. Eu falei: meu Deus, amém. Aí já deu um moralzinho, né? E às vezes as pessoas interpretam errado. Eu vivo postando vídeo da igreja, vivo mandando vídeo para as pessoas: não, o menino quer se aparecer. Não, não é se aparecer não. Irmãos, há tempos atrás, há 20, 30 anos atrás, é um pouquinho menos, né, para não ficar muito na cara alguns números, né? As pessoas iam evangelizar entregando o folheto na esquina, e fazer visita orando. A gente precisa entender a estação que a gente vive, os processos que a gente vive. Hoje funciona em alguns lugares, mas segundo pesquisa, 80% das pessoas passam no mínimo 4 horas com o computador ou o celular na mão. Qual que é o campo de evangelismo hoje? Então que seja isso, vamos postar, vamos mandar, vamos falar, seja meu, não seja meu, seja de qualquer irmão, não seja de pessoas. Então é o nosso campo evangelístico. E talvez Deus, você tenha assistido algo que tenha falado poderosamente, irmãos, compartilha, manda para alguém que você acha que está precisando, porque Deus pode estar te usando num propósito, num projeto. Você pode ser a terceira pessoa do projeto, do propósito de outra pessoa. Glória a Deus. Então procure pessoas, deixa eu voltar aqui para a mensagem, amigos que te motivem, amigos que sejam motivador na sua vida. Se você não encontrou ninguém, que você seja esse amigo na vida das pessoas, que você possa ser um motivador na vida das pessoas, que você possa incentivar as pessoas cada vez mais nos projetos. Poxa, aquilo que a pessoa está fazendo não quebra princípio, o que eu falo? Vai mesmo. Está de acordo com a palavra? Vai mesmo, corre atrás, lute, busque que vai dar certo. Seja esse tipo de amigo na vida das pessoas, seja um motivador na vida das pessoas, porque às vezes nós temos a mania de sermos muito críticos. Sem querer a gente critica. Em nome de Jesus, que esse espírito de crítica nessa noite caia por terra, e que venham se levantar aqui nessa noite motivadores, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Projeto de vida, eu tenho o meu aqui. Quanto menos você escrever, irmãos, eu sei que quando nós começamos esse propósito, o pastor que era um pastor novo no ramo, e fazia, né, de acordo com os anos foram passando, nós fomos ajustando o propósito, né? Na verdade, quando a gente coloca as opções para vocês escreverem, não é necessariamente que vocês precisam escrever aquilo que está lá, mas é para que te dê um norte sobre aquilo que você vai apresentar diante do altar do Senhor. Então quanto menos escrever às vezes é melhor.
Não queira escrever as 95 teses, não, escreva só, que quanto menos escrever, mais força você vai ter para cumprir, mais você vai conseguir desenvolver, né, ou ter a força para executar esse projeto, os seus planos. Porque, irmãos, por que eu digo isso? Fala, Deus. Porque às vezes tem pessoas que colocam num projeto lá, não, porque o ano que vem, em nome de Jesus, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou abrir um negócio, eu vou ter um filho, eu vou trocar os móveis da casa. Tudo em um ano. Cá para nós, vai dar certo? Vai dar certo, Rivael? Você que é um cara, um gestor aí, vai dar certo? O cara comprar uma casa, comprar um carro, abrir um negócio, ter um filho, trocar os móveis, tudo em um ano. Irmãos, se tiver fé, acontece, mas vamos, né? Por que Deus, será que emocionalmente você está equilibrado para que isso acontecesse? Porque Deus, Ele tem o poder de fazer isso, mas será que você está equilibrado para isso acontecer? Será que você está estável financeiramente para que isso aconteça? Emocionalmente, será que está de acordo com o propósito de Deus? Por isso que muitas vezes quando você escreve um monte de coisa, você se perde naquilo que você colocou como projeto, e aí você não consegue buscar nenhum. Por isso que à medida que os anos foram passando, a gente fomos sendo mais pontual nos projetos. Porque existem projetos, irmãos, que são projetos vindo da parte de Deus para a sua vida, mas em um ano não vai se cumprir, porque você não está preparado para isso ainda. E aí a necessidade, Deus revelou, Deus revelou, e aí a necessidade do quê? De se fazer uma estratégia, desenvolver uma estratégia, aquilo que nós estávamos falando, para que isso venha acontecer. Senão não vai acontecer. Então você precisa ter foco. Talvez existem projetos que você precisa colocar no papel para serem concluídos daqui 2, 3, 5 anos. Porque quando você faz um projeto a longo prazo, você começa a elaborar uma estratégia para que você possa alcançar esse propósito, que eu tenho certeza que Deus, esse aqui é desse ano, né? Existem algumas coisas absurdas que eu pedi aqui, de julho agora, e eu vou colocar de novo aqui em 2023. Porque por mais absurda que seja, e eu tenho noção que é absurda, eu sei que se Deus me desse, não ia dar certo. Então eu estou buscando em Deus maturidade, falando, Senhor, está aqui. Mas eu sempre faço um projeto de vida semestral para a minha vida, e faço um projeto de Deus, um projeto de vida para a igreja. Deixa eu falar aqui algumas coisas que eu pedi no mês de julho, no meu projeto de vida. No meu projeto espiritual, eu tenho pedido e orado a Deus no desenvolvimento do ministério da palavra. Eu não sei se está acontecendo, vocês depois me digam aí se Deus está me usando nessa área ou não. Mas eu coloquei no meu projeto de vida. Eu pedi a Deus para que isso pudesse agregar cada vez mais. O desenvolvimento é a busca e é a prática. Então não tem como eu desenvolver esse propósito, esse projeto de Deus, sem que eu comece a praticar ou desenvolver. Então para que eu comece a receber isso da parte de Deus, eu preciso pregar, eu preciso falar, eu preciso pelo menos ter a coragem de chegar aqui à frente e falar: irmãos, raças de víbora, arrependei-vos e convertei-vos. Quando eu coloquei aqui no meu projeto de vida desse semestre, eu coloquei nas mãos do Senhor. Ó Senhor, em 2018 eu fiz um projeto que se concluiria em 2022. Então em 2018 eu tracei um projeto que terminaria esse ano. E nesse segundo semestre eu coloquei: Senhor, está acabando o ano, e eu preciso comprar um terreno, Senhor. Janaína precisa de um terreno para plantar alface, cebolinha. Vocês sabem que eu terminei esse ano com uma casa, né?
Isso aqui já posso arriscar o ano que vem. Quando eu fiz um projeto para a igreja, nesse semestre, eu coloquei aqui: Senhor, nós precisamos de avivamento. E nesse outro semestre eu vou colocar de novo: Senhor, nós precisamos de avivamento. Amém. Não vou desanimar, porque eu não sei quanto o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo que você tem, que você elabora muitas vezes os seus propósitos, não é o mesmo tempo de Deus. E às vezes você desanima daquilo que você pediu. Não, irmãos, não desanime não. Deus está te preparando. Eu já preguei aqui uma vez que tudo que Deus tem para te dar já está pronto. Tudo que Deus tem para nos dar já está pronto. É nós que não estamos preparados. E Deus está fazendo muitas outras coisas. E isso é um testemunho que eu estou contando aqui. O desenvolvimento. Existem coisas que eu vou colocar ainda no projeto, porque precisa ser colocado, irmãos. O nome de Jesus, irmãos, não é glorificado quando a sua vida não está bem. Você lembra uma mensagem que eu preguei aqui, que você foi criada para o sucesso? O nome de Jesus só é glorificado quando as coisas que você coloca diante do altar de Deus são concretizadas. Amém? Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos apresentarmos o nosso plano a Deus. E tudo aquilo que nós formos fazermos, que nós possamos fazermos para a glória de Deus. E isto inclui os seus projetos. Isto inclui os seus planos. Glória a Deus, irmãos. Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28, Jesus conta ali a parábola do construtor. Vocês lembram, né? Pode alguém construir um prédio sem antes primeiro analisar quanto vai gastar? Pode alguém sair numa empreitada, numa batalha, sem antes primeiro saber quantos soldados tem? É sobre isso que eu vou estar falando na quinta-feira. Embora esta parábola de Jesus está atrelada a uma renúncia de uma vida lá fora para seguir a Ele, há grandes ensinamentos nessa parábola que nos ensina a questão do planejamento, porque ela fala de planejamento e avaliação sobre aquilo que nós temos vivido. Então eu convido a você a estar presente nesta quinta, para que Deus, através do Espírito Santo sobre a minha vida, possa te dar uma ajuda, uma orientação para que você venha fazer um planejamento. Por que eu estou falando isso já, irmãos? Porque nós temos aí 2 semanas para o ano acabar. 2 semanas para nós acabarmos esse ano. E que nessas 2 semanas você possa orar e buscar um alinhamento com Deus sobre o propósito que Ele quer que você apresente diante do altar dEle em janeiro. Então você vai precisar orar. Por isso que esse ano eu estou fazendo diferente. Eu estou falando antes do ano acabar, para que você ore e fale: Senhor, eu quero, mas o que Tu queres para a minha vida? Busque um alinhamento com os seus propósitos e os propósitos de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que quando Ele te revelar algo e você elaborar uma estratégia, eu ia falar o céu é o limite, mas o céu é a morada. Levanta de pé, vamos orarmos, falarmos com Deus nessa noite. Glória a Deus.